Olá, meu nome é Marcelo Voit-Bianchi, presidente da Atlas Assessoria Contábil do interior do estado de São Paulo. Estamos junto com você aqui no Combicon para juntos tocarmos ideias. Vou falar sobre empresa contábil, um grande negócio do século XXI. Para tanto, vamos voltar no tempo na primeira parte da minha palestra para a gente contextualizar por que chegamos aqui e como chegamos aqui. E principalmente, depois, a partir do ponto de partida que estamos, por que a empresa contábil será um grande negócio do século XXI? Para contextualizar o início da palestra, vamos assistir agora um vídeo da colisão das indústrias obsoletas. Vamos a ela. Support the Coalition of Obsolete Industries? The Coalition of Obsolete Industries needs your help. I used to have to clean people's toilets, empty them from the alleyway behind their house, and now flushing toilets and plumbing has taken away my job. So I'm a farrier. I'm concerned that my business stream is drying up because people are no longer using horses as their primary transport method. Save the VHS industry from being put out of business by technology. I've spent hundreds of thousands on my VHS inventory. Now what am I going to do with it? Dumb thing called electricity has taken over my profession. Support the Coalition of Obsolete Industries, save the milkmen. Is this a joke? No, not at all. This is my livelihood. There are many industries needing taxpayers' support. Progress is taking our jobs. The Council of Obsolete Industries is standing up for jobs. We're trying to stop progress from happening. Stop progress? Yes. Technology is taking our jobs and we've got families to feed. Can't stop progress, I'm afraid. Progress? We don't believe in progress. If we don't stop progress, how will anyone ever have jobs? Probably all right with not signing that one, hey? But... Well, the taxi industry is getting a bailout because of Uber and the competition, and what we're saying is we should get bailouts too. I don't understand why taxi drivers are being subsidised. Milkmen didn't get a fair go. The taxi industry is getting bailed out, and I believe I deserve to be bailed out. Thank you very much. Thank you for not supporting progress. Mudança disruptiva. Segundo A.T. Kearney, ele fez um grande estudo de diversos segmentos da história. E ele identificou que todos os segmentos passam pelas mesmas fases. Primeiro, todo o mercado começa de forma artesanal. A contabilidade começou de forma artesanal. Aquele contador que saía com o livro, que ia até as empresas, copiava as notas fiscais, copiava os relatórios, traziam para o escritório para fazer a escrituração, para fazer as apurações de impostos. Esse foi o início. Logo depois vem a parte de profissionalização. Com a mecanização, nós conseguimos fazer muito mais escriturações do que fazíamos de forma manual. E você tem uma grande elevação de número de empresas nesse momento. Depois o mercado se concentra, sempre por causa de uma mudança disruptiva. E essa mudança sempre vem pela tecnologia. O que ocorre? Com a mudança disruptiva, que sempre vem por uma mudança em tecnologia, uma descoberta de tecnologia, acessibilidade à tecnologia, nós vamos ter uma diminuição do número de empresas. No nosso caso, do setor contábil, isso já vem ocorrendo. E depois, finalmente, ele se consolida. Então, nós vamos ver aí no gráfico, onde nós temos exatamente o número de empresas de cada setor, e quando acontece a mudança disruptiva, automaticamente o número começa a diminuir. Nós tivemos alguns exemplos. Os setores de farmácias, quando nós éramos pequenos, nós tínhamos diversas farmácias. Cada um tinha um dono. Com o desenvolvimento da internet, foi possível você fazer controles em qualquer lugar do mundo. E o que ocorreu? Foram criados grupos profissionais, grupos com foco em gestão, com foco no cliente, e hoje nós temos grandes redes, nós temos mais farmácias, mas o mercado está concentrado em poucos grupos que alimentam todo o mercado. Isso aconteceu também na área de seguros e na própria software de contabilidade. Tenho certeza que você que tem pelo menos 30 anos de empresa contábil, quando iniciou os primeiros softwares que não se conversavam, eles eram implantados dentro dos nossos desktops, nossas cópias eram disquetes. Então nós tínhamos uma infinidade, eram milhares de empresas.
Hoje, talvez nós temos aí 10 empresas que dominam todo o mercado da área contábil. Isso vai acontecer no nosso mercado e já iniciou, já está acontecendo. Nós temos alguns outros exemplos. O telefone fixo para o iPhone. Nós temos a máquina de escrever, que deu lugar ao laptop. Nós temos o antigo mapa do guia 4 rodas, que hoje ninguém mais usa, e estamos usando o Waze. Nós tivemos o ferreiro, nós tivemos o cocheiro, nós tivemos as telefonistas. Alguns jovens não sabem disso, mas quando nós éramos crianças, nós telefonávamos para uma outra pessoa, nós ligávamos na Telesp, aqui em São Paulo. Então, a telefonista pegava um plug e colocava no telefone que você ia fazer a ligação. E assim completava-se a ligação. Você não fazia a ligação direta. Então, você tinha uma profissão que era a telefonista. E nós tivemos também as datilógrafas. Me lembro, no início do meu escritório, meu pai contratava os profissionais de que forma? Faziam o teste através de folhas e nós cronometrávamos quantos toques a profissional era capaz de fazer e quantos erros ela cometia. Então, nós não nos preocupávamos com postura profissional, nós não nos preocupávamos com atitudes profissionais. Simplesmente a rapidez de digitar. Esse era o grande teste que nós fazíamos na época. O ferreiro deu lugar ao mecânico de automóvel. O cocheiro ao motorista. A telefonista, ela deu lugar ao celular, nós não precisamos mais de nenhuma telefonista. E a datilógrafo ao nosso computador. Reparem nas imagens que essas tecnologias também já estão ultrapassadas, todas elas. E aí eu queria trazer para vocês uma pesquisa da Ernst Young. Para todos os efeitos, tenho certeza que todos vocês conhecem e também percebem uma certa seriedade naquilo que elas vão publicar, né, para que todos nós possamos analisar. Mas nós vamos ver as 10 profissões que vão ser extintas até 2025. A primeira é o digitador de dados. O segundo, o corretor de imóveis. O operador de caixa. Os trabalhadores rurais. O árbitro. E aí eu quero fazer um parênteses. O Corinthians não vai mais ganhar campeonato. O analista de crédito. O corretor de seguros. O reparador de relógio e o operador de telemarketing. Mas repare que a segunda profissão com maior certeza é o contador de taxas. Ou seja, o governo vai encaminhar todos os impostos para os nossos clientes. Para contextualizar, qual foi a primeira mudança que nos trouxe até esse momento, a grande mudança dos últimos, pelo menos das últimas décadas? A internet. A internet, na verdade, ela começou em 1969. Então, os americanos estavam preocupados com a Guerra Fria. E se houvesse uma explosão atômica, eles acabariam com toda a inteligência dos Estados Unidos em termos de documentação, de pesquisa. Então, a internet foi uma forma de tirar o documento físico e colocar numa nuvem, onde eles poderiam acessar de qualquer local, mesmo com uma eventual bomba atômica que fosse explodida naquele determinado local. Era uma forma de salvaguardar os documentos americanos da inteligência. Em 1982, ela passou a ser disponibilizada para o meio acadêmico e ela passa a se chamar internet. Por que internet? Porque os americanos começaram a compartilhar com os Países Baixos, Holanda, Dinamarca, entre outros. Em 1987, nós tivemos para uso comercial. Ali, sim, foi liberada. E, finalmente, em 1992, ela começou a ser disponibilizada na casa de todos nós. E qual que era aquele momento, gente? Ninguém sabia o que aconteceria com a internet. Era um momento que nós saberíamos o seguinte: nós vamos conseguir acessar, mandar mensagens para outras pessoas, acessar sites para conhecer produtos. Mas, na verdade, ninguém tinha noção que o uso da internet ia chegar nos patamares de hoje. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. E nós estamos falando em 1992, é muito pouco tempo. Estamos vivendo uma mudança de era. Uma nova era de descoberta. Uma nova era de mudanças de hábitos. Uma nova era da forma de pensar. E nós estamos falando de uma ciência que é a contabilidade.
Nós temos que refletir sobre ela. As mudanças de hábitos dos nossos clientes, a mudança de hábito dos nossos profissionais, as gerações todas envolvidas que estão trabalhando dentro das nossas organizações e quem são os clientes que também estão lá. Todas essas gerações estão lá para ser atendidas pela nossa empresa. Não sobreviveremos com os modelos existentes. É a única certeza que nós temos. Se você, empresário contábil, está fazendo a mesma coisa nos últimos 5 anos, o seu início do fim já iniciou. Essa reflexão que estamos fazendo na Atlas, esse é o grande desafio, o desafio da inovação, de ser uma empresa disruptiva. Para compreendermos todas essas mudanças, nós temos que entender como que foi feita a nossa evolução social. Como é que nós chegamos até aqui? Primeiramente, a sociedade ela era concentrada. O rei e o clero dominavam. Tudo que ocorria até aquele momento era, na verdade, para servir o rei e o clero. As normas eram idealizadas para aumentar o poder do rei, para aumentar o poder da igreja. A economia girava de acordo com a vontade desses. E então vem a Revolução Industrial, aonde a sociedade começa a desenvolver produtos, começa a desenvolver serviços, começa a desenvolver o comércio em determinados nichos. Para facilitar, vamos pensar em alguns exemplos que é mais fácil de nós entendermos. O setor automobilístico. Vocês imaginam o primeiro automóvel. Olha o desenvolvimento da borracha, o desenvolvimento do plástico, o desenvolvimento do aço, dos materiais eletrônicos que existem dentro dos automóveis hoje. Então você criava determinados nichos que trabalhavam para desenvolver ainda mais aquele nicho. Aeroespacial, vocês imaginam o primeiro avião e hoje, aonde nós estamos chegando com todo o modelo aeroespacial. E então, com a internet, você consegue conectar todo mundo. Essa é a grande mudança. A partir de então, você consegue criar parceiros fora do seu continente, com ideias totalmente diferentes e revolucionárias. Então, a sociedade passa a ser distribuída. E essa é a grande mudança que nós temos que acompanhar. Nós não estamos mais sozinhos, estamos agora num mundo de alta tecnologia, de alta criatividade. Com a internet, também são criados os Big Datas. Supercomputadores capazes de armazenar um volume imensurável de informações. E aí, paralelamente, você tem todos os dados e como é que você qualifica essas informações. E aí é criada a inteligência artificial. Qual é o grande momento da inteligência artificial? Nós ouvíamos sempre falar, jamais a máquina vai superar o raciocínio humano. Mas em 1997, a IBM demonstrou que era possível. O Deep Blue, supercomputador da IBM, venceu o maior enxadrezista de todos os tempos, que era o Kasparov. Naquele momento, a máquina venceu o raciocínio humano. Então, nós começamos a demonstrar que todos os dados que estavam armazenados para um jogo de xadrez, o Deep Blue identificava com antecedência as jogadas e ele venceu o Kasparov. Estamos agora criando os algoritmos que identificam, por exemplo, trabalhos operacionais repetitivos e os algoritmos substituem todo o trabalho de processamento. Emissão de relatórios, indicadores que possam identificar o momento em que alguma informação precisa de uma grande atenção e o algoritmo vai informar você que aquela informação precisa ser trabalhada ou então um plano de ação. Hoje as empresas estão desenvolvendo diversos algoritmos. O que vem a ser um algoritmo? São robôs eletrônicos que eles identificam todo o trabalho operacional que as pessoas fazem, que são repetitivos, e de repente o robô acaba fazendo exatamente o trabalho daquele ser humano quando fazia o trabalho operacional repetitivo. A partir do momento que você estabelece que uma determinada despesa ela precisa ser observada, você não vai terminar um mês para saber que você ultrapassou aquele valor que você mesmo estabeleceu como meta. O algoritmo vai te informar dizendo, se você continuar nesse ritmo,
você vai gastar mais o seu dinheiro. Vocês imaginam essa informação para os nossos clientes? Quanto seria de grande valor agregado? O algoritmo é uma tecnologia que está disponível? Vou dizer para vocês que é. A Atlas já desenvolveu 6 algoritmos aqui dentro, no nosso ambiente de trabalho. Ele faz, em 5 horas de madrugada, o trabalho que 6 profissionais faziam durante todo o mês. Sem erro, já com todas as análises realizadas, pronta para que a gente tome atitude e ofereça ao cliente informações que ele não teria caso nós fizéssemos manualmente. Em 10 anos, nós vamos poder substituir todos os ossos humanos. Vamos entender a mudança que isso vai trazer para todos os seres humanos. As peles e cartilagens artificiais. Eu participei de um evento onde foi conectado uma empresa dos Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Ali havia uma brasileira trabalhando e ela nos informou que era capaz, hoje, de você tirar um pedaço de sua pele, ela vai ser trabalhada e vai rejuvenescer você no futuro. Todos nós vamos ser mais bonitos do que nós somos hoje. E você imagina aquela pessoa que perdeu sua perna, que perdeu seu braço, ela vai ser reconstituída, o seu membro vai ser reconstituído com a pele da própria pessoa. E ainda, as impressoras 3D, o que elas estão fazendo? Já é capaz de você substituir os órgãos. Hoje, a nossa realidade, nós precisamos fazer um transplante de coração, nós temos que achar alguém que tenha um coração compatível para que substitua o nosso. O que a impressora 3D vai fazer? Através daquela pele que foi tirada, da sua pele, ele vai reconstituir o tecido e vai fazer um coração melhor do que aquele que você tinha, e assim serão todos os órgãos. Esse é o nível de tecnologia que nós estamos chegando e já é presente. Vou dar mais um exemplo, o arranha-céu chinês. Aí na tela você está vendo o que o complexo imobiliário foi capaz de fazer. A pergunta é, aqui no Brasil, quantos dias você acha que para fazer um complexo imobiliário desse seriam necessários? Os chineses fizeram em 19 dias. A mudança disruptiva ela é muito grande. O impacto nos nossos negócios e nos negócios do nosso cliente vai trazer a possibilidade de nós criarmos novas soluções para a humanidade, ou então nós vamos trabalhar com as soluções de outros. Vai depender do grau de criatividade que o nosso país vai conseguir competir com o resto do mundo. Olha aí, um robô da USP deu aula de geometria para 92 alunos em São Carlos. O aproveitamento do melhor professor foi de 60%, enquanto que o robô teve um aproveitamento de 84,61%. Vocês imaginam as próximas edições desse robô, o quanto trará de informações e também de aproveitamento para os alunos que lá estão? Melhor, olha aí os carros sem motoristas. Aqui um grande exemplo de reunião dentro de um automóvel. E aqui uma viagem a passeio. Outra mudança disruptiva, as criptomoedas. O Fórum Mundial de Davos, em 2017, já discutiu o assunto de criptomoedas. Isso vai mudar toda a negociação que nós temos no planeta Terra. A discussão não é qual criptomoeda vai ser aceita pela humanidade, mas eles sabem que o dinheiro eletrônico é o que vai prevalecer. Então, os países estão discutindo para entender como é que eles vão regulamentar isso, já que não é uma moeda impressa por nenhum país do mundo, e sim por uma empresa. As fintechs, esse é o grande paradoxo em relação ao mercado financeiro. Estudem sobre as fintechs, tenho certeza que nós teremos condições, inclusive, de orientar os clientes sobre as fintechs, mas a mudança no sistema bancário vai ter um grande impacto. Para a gente entender melhor a disruptura do mercado financeiro. Já tem uma fintech que cadastrou todos os seus usuários. Vocês imaginam que eu preciso de R$100 e você está em torno. A partir do momento que eu me cadastro na fintech e informo que eu preciso de uma nota de R$100, todas as pessoas que
que são clientes dessa fintech recebem uma informação no seu celular. E através de um código, eu identifico aonde eu estou. E essa pessoa me dá os R$100, automaticamente é transferido o valor de R$100 para essa conta e eu pago uma pequena taxa. Nós não vamos precisar nem sequer ir ao banco para sacar dinheiro. Haverá uma grande transformação no sistema de ensino. Todos nós tivemos aula da mesma forma que os nossos pais tiveram, atrás de uma cadeira, uma carteira, com uma apostila, um caderno. A diferença é que eles usavam o giz na lousa e hoje nós usamos o pincel atômico. Hoje há a possibilidade de ter uma grande integração com tecnologia. A aula que o aluno vai ter sobre uma floresta amazônica, sobre biologia, ela vai ser totalmente visual. Ela vai trabalhar a estética, a diversidade, as cores, que não é possível dentro de uma apostila. E você vai conseguir ter aula com o melhor professor do mundo, não necessariamente com aquele professor da escola. Ele vai ser um facilitador. Vocês imaginam uma aula que possa ser oferecida para todos os alunos de uma rede, com o melhor professor que eles identificaram e com o melhor material. Essas próximas gerações serão muito mais inteligentes do que as nossas gerações. Vocês podem imaginar aonde o ser humano vai chegar? As pessoas não querem coisas, as pessoas querem experiências. Estamos na época das experimentações, estamos na época das sensações. E as pessoas querem um mundo muito próximo da realidade. Com as novas tecnologias desenvolvidas, é possível trazer para um ambiente, seja um cinema, a sua sala de TV ou até o seu celular, uma experimentação muito próxima da realidade. Sempre estamos questionando, mas o que vai acontecer? Quem que vai trabalhar? Vocês se lembram do cocheiro? Vocês se lembram do ferreiro? Eles também perguntaram. Olha o tamanho do desemprego que ia ocorrer com uma nova tecnologia chegando e eles iam perder o emprego deles. Vocês imaginam quantos habitantes existiam no início do século passado e quanto no início desse século? O desemprego aumentou ou diminuiu com o avanço tecnológico? Então, para cada emprego perdido, a ruptura digital cria 2,6 novos empregos. É o melhor sistema de empregabilidade. Mas para isso, você precisa estar preparado. Já chegando ao final do nosso cenário, até onde nós chegamos, para irmos para o ponto de partida, para olharmos nossa profissão daqui para frente, eu trago para vocês algo que está acontecendo no mundo inteiro, inovação da velocidade da luz, que são os hackathons. O que é o hackathon? O hackathon são hackers do bem. As empresas hoje chamam os hackers do bem, colocam um desafio para ela, e vocês estão vendo nessa tela. Esse hackathon que foi feito em 2016, olha quantas cidades estavam no mesmo momento criando conteúdo, preparando soluções para todos nós da humanidade. Olha o tamanho do ginásio que está acomodando esses profissionais. Aqui em Limeira nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro hackathon. A Atas foi uma das patrocinadoras. Os meninos chegaram sexta-feira à noite. Foram apresentadas diversas problemáticas. Os grupos eram de 5 pessoas, profissionais de tecnologia. Eles chegaram na sexta-noite, todos eles entregaram um protótipo do desafio que foi colocado e eles aceitaram no domingo ao meio-dia. A velocidade é tão grande que dentro das nossas empresas nós não conseguiríamos desenvolver o mesmo nível de solução que aquele grupo de adolescentes conseguiram fazer. Foi impressionante. Todas as empresas precisam desenvolver os 5 Vs. Essas características têm que fazer parte do nosso DNA a partir de agora. Toda empresa precisa ter velocidade. Ninguém vai esperar uma semana para ter um estudo tributário. Ninguém vai esperar 10 horas para ter uma resposta de uma pergunta formulada pelos nossos clientes. Nossos clientes estão acostumados a trabalhar com tecnologia que ele é acionado naquele segundo. Não é possível que as empresas tenham um sistema que demore para responder. Por quê? Porque
a atitude, o conhecimento e as habilidades das pessoas foram mudadas, os hábitos foram mudados. Variedade, todas as soluções. As pessoas querem cores, as pessoas querem tamanhos, as pessoas querem opções. Então, eles querem grupos, eles querem escolher. A internet trouxe um grande poder, o poder para o ser humano. Antigamente, as empresas faziam e disponibilizavam. Quando eu era pequeno, eu não me esqueço, eu chegava em um supermercado, não existia marca. Minha avó pedia para eu comprar arroz. Como é que nós fazíamos? 1 quilo de arroz era pego um canecão dentro de um saco desse tamanho, grande, enorme, e aí se pesava na balança. E eu saía dali com 1 quilo de arroz. Qual era a marca do arroz? Ninguém sabia. Qual era a variedade? Ninguém sabia. E hoje? Hoje nós chegamos na prateleira, nós temos diversos. Então você tem variedade e o poder de compra está na mão do consumidor. Volume. Uma peça ou 1000 peças, não importa. O cliente quer comprar aquilo que ele deseja. Alguns anos atrás, nós chegávamos no supermercado e você tinha que comprar, por exemplo, fardos fechados de determinado produto, ou você só poderia levar um produto. Então, essa opção não existe mais. Você escolhe. O consumidor, hoje, passa a ser aquele que tem o poder de compra. O outro V é o V da virtude. As empresas querem trabalhar com pessoas éticas, profissionais éticos, e empresas éticas. Aquela que não polui, aquela que está interessada, sim, do que acontece da porta para fora da empresa dela. E a outra coisa é valor. Não importa o que você está apresentando, mas, primeiro, o consumidor é aquele que ele escolhe quanto ele quer pagar. Não é mais você que escolhe quanto vale o seu serviço. Agora, já refletindo do que acontecerá conosco. Tudo que se repete pode ser padronizado, tudo que é padronizável pode ser automatizado e tudo que é automatizável não precisa de intervenção humana. Voltando lá nos algoritmos, naqueles robozinhos. Se nós olharmos para as empresas de contabilidade, gastamos muito mais tempo na produção daquilo que nós vamos entregar para o cliente do que agregando valor para os nossos clientes. Os trabalhos operacionais serão extintos. A remuneração variável. Nenhum cliente vai pagar pelo seu esforço, pela sua ineficiência, pela sua falta de tecnologia. Eles querem resultados. E nós vamos ter que mudar o nosso estágio mental em relação ao que os nossos profissionais nos oferecem, porque o cliente não está disposto a pagar por um grande esforço. Ele precisa de informações que agreguem valor para o negócio dele. Qual é o nosso cenário, então? Acompanhem comigo. Na opinião dos diretores da Atlas, o nosso meteoro já explodiu na Terra. Nós estamos esperando aquela onda que você acabou de ver. Temos a opinião que 60% dos escritórios de contabilidade vão fechar as portas. Aquela curva do A.T. Kearney, quando ele identifica que o mercado começa a se concentrar, é exatamente o que está ocorrendo hoje. Vejam quantos escritórios de contabilidade nós tínhamos há 5 anos atrás e quanto temos hoje. Esse número vem decrescendo. Por que os escritórios de contabilidade vão fechar suas portas? Porque o avanço tecnológico substituirá todo o trabalho manual. E os preços vão cair pelo menos em 40%. Então, se nós não trabalharmos
toda a nossa linha de produção, todo o esforço que estamos fazendo, nós não vamos conseguir servir o nosso cliente. Por quê? Porque ele não vai estar disposto a pagar mais o valor que ele paga para a gente. O governo escolheu trabalhar com tecnologia. A pergunta é, o que você tem de tecnologia para ser aderente ao trabalho do governo? Mas o mais importante não é o governo, o mais importante é o seu cliente. O que você leva de solução para o seu cliente? Todos os impostos serão enviados pelo governo. Se sua empresa tem a maior virtude, a entrega correta dos impostos, isso é muito pouco. Você tem toda a rede de escritórios de contabilidade fazendo o mesmo que você. Não haverá necessidade desse volume de declarações. Por quê? Vamos voltar lá no Big Data. Na verdade, a Receita Federal, o Estado e as prefeituras estão criando seus algoritmos também. Através das informações que nós estamos trabalhando todos os dias, todas as emissões de notas fiscais, todos os registros que estamos fazendo dos nossos profissionais, o próprio governo vai selecionar aquilo que ele precisa de informações. Aí nós temos uma notícia em fevereiro de 2017. O programa vai reduzir tempo gasto para pagar impostos, segundo Meireles. Então, o governo já está trabalhando nisso. É factível, existe tecnologia para isso e as coisas estão sendo organizadas. É por isso que todo o setor contábil precisa se reinventar. Como é o trabalho do contador tradicional? Primeiro, a triagem de documentos, uma infinidade deles. Depois, o setor de digitalização. O terceiro, a conciliação. O quarto, a cobrança dos documentos que não vieram, que o cliente não mandou. Nós voltamos a conciliar. E depois, preparamos as informações fiscais. Vocês podem ver que nós temos 6 grandes esforços para entregar algo que todos os escritórios de contabilidade entregam. Aqui não há valor nenhum adicionado ao cliente. O cliente não vê diferença. O seu produto é de baixo valor. O produto do escritório de contabilidade passa a ser uma commodity. Esse é o sentimento do mercado. E nós não entendemos e discutimos dentro das nossas associações por que o cliente não dá valor ao contador. Talvez seja porque o contador não dá valor a si próprio. O contador faz o que todos os contadores fazem. A nova estrutura. Informações digitais. Primeiro, o ambiente do cliente. Lá estão todas as informações que nós precisamos, está dentro do ambiente do cliente. Os escritórios não podem mais trabalhar desconectados ao cliente. O ambiente do cliente é o que traz todas as informações que nós precisamos para fazer o nosso trabalho e, além do mais, identificar o que o nosso cliente precisa para que nós possamos desenvolver novos produtos. Vamos ter que ter um grupo de pessoas trabalhando com a inteligência da informação, com todos os dados que nós recebemos, as informações que os nossos clientes nos passaram. Como trabalhamos de forma inteligente a informação para agregar valor? E um pessoal trabalhando apenas no valor agregado ao cliente. São 3 esforços e alto valor agregado. Então, para relembrar, temos 3 grandes esforços. Informações no ambiente do cliente, trabalhar um grupo de pessoas para que desenvolva inteligência da informação e, finalmente, o atendimento e valor agregado ao cliente. O que realmente ele precisa, além das informações que nós já desenvolvemos hoje. As empresas de contabilidade vão ter que desenvolver novos conhecimentos e também outras parcerias. A partir do momento que queremos agregar valor ao nosso cliente, o que nós precisamos? Primeiro, fazer um bom diagnóstico. E talvez a solução não esteja dentro do nosso quadro de profissionais. Nós teremos que trazer outras inteligências, parcerias com outras empresas, consultores, às vezes 3 ou 4 empresas trazendo uma solução específica para aquele cliente. Por exemplo, um trabalho de recuperação judicial. Você precisa de um escritório de advocacia, você precisa de uma pessoa que vai fazer o plano financeiro, você precisa da estrutura contábil fiscal, você precisa, talvez, de coaching para trabalhar desde os proprietários que receberam esse impacto com o nível de gerentes. Você precisa de muito conhecimento. O cliente precisa de uma soma de conhecimentos capaz de dar um único resultado para ele. E nós estamos falando de diversas famílias que estão lá. Então, o nosso profissional não pode imaginar
que a responsabilidade dele é apenas entregar a folha de pagamento, a área fiscal e a contabilidade. Nós temos que identificar quem é o cliente daquela informação. Se o balanço não sair no dia certo, o juiz é capaz de decretar uma falência. Nós vivemos, na verdade, um ecossistema. Então, o nível de percepção, inclusive, dos nossos profissionais precisa ser mudado. O futuro não está mais dentro do ambiente da empresa de contabilidade. O futuro está dentro do ambiente do cliente. Para exemplificar, vocês estão vendo na tela o desenvolvimento de um produto. Ali vocês estão vendo toda a área de compra, todas as áreas de vendas, todas as áreas de apoio que o cliente tem dentro das suas organizações. Qual é a força da empresa de contabilidade? O contador é o único profissional que todas as empresas têm que contratar. A única obrigação é o contador. Ele não tem obrigação de contratar o advogado, ele não tem obrigação de contratar um médico e nem um engenheiro, mas o contador ele é obrigado. Nós temos os clientes em nossas mãos. Se nós não olharmos e identificarmos soluções que possam agregar tudo isso que vocês estão vendo na tela, e as possibilidades são enormes. Nós temos que entender que quando nós tínhamos a internet e nós não sabíamos para onde ia, a inteligência artificial e o Big Data também nos traz um mar de oportunidades. Então, através de parcerias e adquirindo novos conhecimentos, faremos novas soluções. O que nós fazemos hoje provavelmente não vai ser a solução do futuro. Nós temos uma corrida contra o tempo, nós temos uma responsabilidade para desenvolver novas capacidades. Além das empresas, nós temos a figura do empresário. Qual é a linha sucessória? Quem vai sucedê-lo? Quem vai fazer a sucessão dos seus gestores? Os familiares têm perfil para sucedê-los? Estão em outras profissões? Eles vão ser preparados para ser conselheiros da empresa? Ou acionistas da empresa? Como você profissionaliza o acionista, por exemplo? Como nós podemos oferecer a venda de uma empresa ou até compra de outra empresa? E aí as empresas de contabilidade podem, sim, criar redes aonde o empresário contábil identifica investidores e o outro empresário contábil identifica aqueles que querem vender a sua empresa e juntos serem aquelas pessoas que vão validar esse momento. Porque a confiança que o empresário tem no profissional da área contábil é muito grande. Então nós podemos ultrapassar a linha que nós estamos hoje. Acreditamos que nós vamos ter grandes corporações na área de contabilidade. Realmente elas vão ser gigantes. Vão ter uma excelência profissional muito grande. Todo o trabalho operacional dela será com muito pouco esforço e com muita informação qualitativa. E aí sim, o foco dele vai ser a intimidade com o cliente. Ele vai estar muito mais próximo para entender as soluções do cliente, porque ele vai ser o grande guardião da gestão do cliente. Esse é o futuro do profissional da área contábil. As empresas contábeis vão apresentar um portfólio extremamente diversificado de soluções para atender o seu cliente. Com conexões internacionais, inclusive. Nós estamos falando de conexões internas, mas o mundo hoje é uma rede. Existem investidores que estão lá fora, querendo fazer investimento no Brasil. O seu cliente quer exportar o produto. Como é que nós vamos ser os facilitadores? Como é que nós vamos identificar isso para ele? Nós estamos dentro do ambiente do cliente. Nós não podemos perder essas oportunidades, que são diversas. A gestão das empresas de contabilidade será altamente profissionalizada. Toda essa área de apoio, tecnologia, gestão humana, processos, marketing, gestão de documentos, de informações. Nós vamos ter que ter uma excelência em todas essas áreas. Porque essas áreas de apoio impactam em toda a produção e relacionamento com o cliente. Então, as empresas serão grandes corporações, com um nível de inteligência muito superior a que nós temos hoje. As empresas de contabilidade ainda terão estratégias extremamente claras para o seu cliente, com muito foco na solução e na necessidade do seu cliente. Por fim, o nosso setor tem um compromisso, é a forma que nós da Atlas enxergamos.
Nosso compromisso não é fazer contabilidade, folha de pagamento, nem apuração fiscal. O nosso compromisso é desenvolver inteligências às empresas e contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Essa é a grande responsabilidade que o profissional contábil tem. Nós podemos ser, sim, um agente de desenvolvimento desse país. Mas, para tanto, temos que fazer todas essas mudanças. O mercado está em nossas mãos. Nós temos condições de desenvolver novas soluções, nós temos condições de qualificar as informações e transformar nossas empresas em mais competitivas. O nosso profissional não pode se limitar a fazer um trabalho operacional e uma entrega operacional para o governo. A informação para o governo é o que menos importa. Nós precisamos, sim, fazer que os nossos clientes sejam mais competitivos. É assim que vamos melhorar a economia desse país. Para finalizar, eu queria trazer uma reflexão que nós fizemos aqui na Atlas. Nós estamos diante de um portal. Esse portal, quando nós ultrapassarmos, nós estaremos seguros, nós seremos uma empresa vencedora, nós seremos uma empresa inovadora e, com certeza, nós vamos impactar na melhoria do ambiente de negócios. Mas, para tanto, depende de nós fazermos o esforço. O portal está aí escancarado, com as portas abertas. E muitas vezes a gente fica olhando o passado e, às vezes, até o presente e reclamando deles. A reclamação não vai levar a lugar nenhum, mas a solução e também a evolução das empresas de contabilidade vai fazer com que nós consigamos passar esse portal. Gostaria de deixar 2 frases para vocês. Não criamos o futuro com os paradigmas do presente. A Blockbuster era a maior empresa do mundo de aluguel de filmes. Então foi criada a Netflix. Qual foi a mudança disruptiva? A internet. Havia uma possibilidade de você baixar o filme e assistir. Qual era o presente? E por que a Blockbuster não deu a mínima para a Netflix? Porque não existia banda larga, você demorava muito tempo para trazer o filme para a sua máquina, as telas tinham resoluções terríveis e na cabeça do presidente da Blockbuster, ninguém ficaria 24 horas para baixar um filme e assistir numa máquina que não tinha uma boa resolução, porque lá tinha, ao contrário, você pegava o filme, assistia com a sua família, no sofá da sua casa, com uma TV de alta resolução. Aquela era a tecnologia do presente. O que aconteceu depois de 10 anos? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer. O que nós temos hoje de tecnologia? O que nós temos hoje de solução? Não vai ser a mesma coisa que nós vamos ter daqui a 10 anos. A única certeza que nós temos, que o princípio do fim é nós acharmos que as coisas não vão mudar e nós não precisamos adaptar, que as pessoas vão se adaptar pela gente. Isso não vai ocorrer. A segunda referência que eu gostaria de deixar para vocês é do Walt Disney. Tudo que pode ser sonhado pode ser realizado. Essa é a frase. Para a gente contextualizar o Walt Disney, ele desenvolveu os seus personagens e fazia as suas tirinhas de jornais. Ele procurou um jornal para vender a sua ideia e ele recebia $1 para cada tirinha. Então a conta dele foi simples. Vou receber $30 por mês, insuficiente para alimentar sua família. Qual foi a ideia? Ele teve a ideia de mandar para 1000 jornais. Então ele recebia $30 mil por mês. Ele criou uma oportunidade dentro do ambiente que ele vivia. Mas o Walt Disney era um sonhador. Tudo que se pode sonhar pode ser realizado. Ele resolveu fazer uma revista contendo longas metragens das suas histórias e com outros personagens. Mandou para os 1000 jornais. Todos fizeram matérias. E ele ficou conhecido. E aí foi um sucesso de venda, todas aquelas revistas. Mas ele não parou por aí. Ele foi assistir o filme de Chaplin. E antes do filme, o cinema apresentava músicas. Então ele teve a ideia de fazer o desenho curta-metragem. E ele foi para todos os cinemas dos Estados Unidos. Mas aí, o Walt Disney não parou por aí. Ele teve mais uma ideia. Eu quero fazer um longa-metragem. Eu quero que o americano saia de casa para assistir um filme do Walt Disney. E ele fez o longa-metragem que é A Branca de Neve e os 7 Anões.
Mas durante a filmagem foi desenvolvida o filme a cores. E ele disse, o nosso filme vai ser a cores. E refez todo o filme novamente. E foi um grande sucesso. E aí nós estamos assistindo o filme do Walt Disney até hoje. E ele não parou por aí. Ele resolveu fazer um parque, um ambiente capaz de despertar em todo ser humano um mundo encantado. E até hoje, mesmo falecendo no final dos anos 60, a cultura do Walt Disney de inovação nos traz grandes referências, inclusive do atendimento ao nosso cliente. E é com quem nós temos que aprender. Gostaria de declarar que todas as imagens que nós utilizamos aqui foram retiradas da internet, nós não temos nenhum direito autoral. Aí está o meu contato. Caso queira interagir comigo, mande um e-mail, mas coloque no assunto a palavra Combicom para facilitar as minhas pesquisas. Gostaria também de receber informações de vocês e ideias, que é tão bom compartilhar. Um forte abraço e até a próxima. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicom.com.br/gold e saiba como.